Caros irmãos, queridas irmãs, há 2 domingos nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Epifania, como nós sabemos, significa manifestação. Deus se revela, Deus se dá a conhecer, Deus mostra o seu rosto. Isso é Epifania. Manifestação da glória de Deus. Nos séculos passados, a igreja recordava 3 acontecimentos na solenidade da Epifania. O primeiro deles é a adoração dos magos. O segundo, o batismo de Jesus. E o terceiro, as bodas de Caná. Esses 3 eventos, esses 3 acontecimentos eram comemorados porque são epifanias. Com o passar do tempo, se deu uma ênfase cada vez maior ao primeiro evento, a adoração dos magos. Mas, hoje, a igreja, então, celebra na Epifania a adoração dos magos, mas nos domingos seguintes lembra esses outros 2 eventos, essas outras 2 epifanias. Então, no domingo passado, nós celebramos a festa do batismo do Senhor e hoje o Evangelho nos lembra as bodas de Caná, o início dos sinais de Jesus, o seu primeiro milagre. Ao longo da história da salvação, Deus foi se revelando progressivamente, gradualmente, segundo a pedagogia divina. Nós vemos isso na própria história dos magos. Primeiro, eles são conduzidos pela estrela. A estrela é uma criatura, é um elemento da natureza, é um elemento da criação. Então, Deus se revela na criação. Pela luz natural da razão, nós podemos conhecer algo de Deus. O ser humano pode conhecer a existência de Deus, mas esse conhecimento natural tem um limite. E, a partir de um certo ponto, esse conhecimento natural precisa ser completado pela revelação de Deus. Deus precisa se mostrar, se revelar. Então vejam que os magos são conduzidos pela estrela até Jerusalém. Lá a estrela desaparece. Então eles vão consultar aqueles que conheciam as Escrituras, as profecias, e os mestres da lei informam os magos que o Messias devia nascer em Belém. Então, eles são conduzidos pela estrela, pela luz natural da razão. Depois, tem contato com a revelação, com as profecias do Antigo Testamento. E, finalmente, eles encontram Jesus em Belém, nos braços de Maria, e o adoram. Jesus é a plenitude da revelação de Deus. Como diz a carta aos Hebreus, de muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes últimos tempos Ele nos falou pelo Seu Filho. Enviou ao mundo o Seu Filho, que é a Sua palavra encarnada. Então, Deus vai se revelando. E durante a vida de Jesus, também o seu mistério foi dado a conhecer assim progressivamente. São várias epifanias, são várias manifestações. Jesus vai se dando a conhecer e revelando a sua identidade, o mistério da sua pessoa divina, da sua glória. A primeira pessoa a quem foi revelado esse mistério foi a Virgem Maria.
quando o anjo lhe apareceu e disse que ela seria mãe do Filho de Deus. Então Maria foi a primeira cristã, a primeira discípula, a primeira que acreditou. A ela foi revelado em primeiro lugar o mistério do Filho de Deus encarnado, feito homem. Depois também a José, o anjo aparece em sonho. Também Isabel, por revelação, conhece que Maria está grávida de Deus. Quando Maria visita Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo e diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me visite? Então Isabel também conheceu por revelação aquele mistério. 9 meses depois, na noite do Natal, os anjos anunciam aos pastores. Os pastores então ficam sabendo e vão a Belém. Os anjos dizem: eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu o Salvador. Depois os magos, como nós sabemos, foram conduzidos até Jesus pela estrela e pelas profecias. Depois, quando Jesus foi levado por Maria e José ao templo, em Jerusalém, 40 dias depois do seu nascimento, para ser apresentado, o Espírito Santo revelou aquele mistério ao velho Simeão e à profetisa Ana. Então vejam, Deus foi revelando a algumas pessoas aquele mistério do Deus encarnado, do Filho de Deus que se fez homem. Só que depois, durante 30 anos, Jesus viveu no escondimento, vida oculta. E ninguém mais soube de nada, ninguém desconfiava. Jesus aparentemente era uma pessoa normal. Quando Jesus completa os 30 anos, então, ele é batizado por João. E acontece uma epifania, como nós ouvimos no domingo passado. O Espírito Santo desce sobre ele visivelmente em forma de pomba, e João Batista escuta a voz do Pai que diz: este é o meu filho muito amado. É uma epifania. João Batista então dá testemunho de Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que batiza com o Espírito Santo. Alguns discípulos de João Batista então passam a seguir Jesus. Nós sabemos pelo Evangelho de São João que João, André, Tiago, Simão Pedro eram discípulos de João Batista e a partir desse momento se tornam discípulos de Jesus. Nos próximos domingos nós vamos ouvir o relato da vocação dos primeiros discípulos. Então é bom que a gente entenda que quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André e disse para eles: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens, imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Não é que eles não conhecessem Jesus, que eles nunca tivessem ouvido falar de Jesus e de repente, por causa de uma única palavra, eles saem atrás de Jesus. Até porque a gente sabe que o Evangelho de São Lucas conta, naquela ocasião, Jesus realiza um milagre da pesca milagrosa. Mas antes disso, os discípulos já tinham participado desse milagre das bodas de Caná. Então, é o discipulado, é o seguimento. Eles foram conhecendo Jesus, foram convivendo com Jesus, e Jesus, pouco a pouco, foi revelando a eles o mistério da sua pessoa, quem ele era, a sua identidade de Filho de Deus, manifestando a sua glória. E um momento importante é justamente esse das bodas de Caná, o início dos sinais de Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou diante dos discípulos. E São João diz que ele manifestou a sua glória, portanto, é uma epifania, e os discípulos creram nele. Esse milagre suscitou a fé no coração dos discípulos. Jesus passou a ter mais credibilidade junto a eles, quando eles presenciaram esse sinal. No Evangelho de São João, são 7 sinais.
O milagre das bodas é o primeiro, e o último e o mais eloquente de todos é a ressurreição de Jesus. São João destaca nesse relato a presença de Maria. É por meio de Maria que Jesus se manifesta, que Jesus se mostra aos discípulos, revela a sua identidade. Jesus nos veio por Maria e é por meio de Maria que nós vamos a Ele. Ela nos leva a Jesus. Vejam só, São João, nós sabemos que depois da morte de Jesus, ele levou Maria para a sua casa e Maria viveu os últimos anos de sua vida na companhia de São João. Então, quando São João escreveu o Evangelho, já no final de sua vida, ele era alguém que tinha morado com Maria durante anos, que teve uma grande intimidade com a Mãe de Deus. Ele recebeu Maria como mãe ali aos pés da cruz. E ele destaca a presença de Maria. Vejam como é o relato. O modo como as coisas são ditas é importante. São João diz assim: houve um casamento em Caná da Galileia. Ok. A mãe de Jesus estava presente. Essa é a primeira informação que ele quer que nós saibamos sobre as bodas de Caná. A mãe de Jesus estava presente. Depois ele diz: também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Então, ele enfatiza a presença de Maria, ele dá destaque para a presença de Maria. Ele poderia ter dito diferente. Poderia ter dito assim: houve um casamento em Caná da Galileia, Jesus e seus discípulos estavam presentes, a mãe de Jesus também tinha sido convidada para o casamento. Mas não, primeiro ele fala de Maria. Caná era perto de Nazaré. Então, provavelmente, os noivos eram parentes de Maria, parentes de Jesus, eram familiares, eram pessoas próximas, ou então amigos íntimos, dada a proximidade. E se Maria viu que o vinho tinha acabado, é porque ela tinha acesso à cozinha, é porque ela era de casa, tinha familiaridade, tinha intimidade com a família. Até nós podemos imaginar que Maria, solícita como ela era, impregnada da caridade divina, sempre disponível, sempre atenta às necessidades dos outros. Por exemplo, quando o anjo disse que Isabel estava grávida, imediatamente ela saiu correndo para a casa de Zacarias e se pôs a serviço. Uma festa de casamento hoje em dia dá trabalho, de ser organizada. Mas naquele tempo, uma festa de casamento durava 8 dias, durava uma semana inteira. As pessoas vinham de longe e era preciso hospedar essas pessoas e providenciar comida, bebida para elas durante 8 dias. Então a gente pode até imaginar que Maria, sendo como era solícita, e sendo de casa, sendo próxima, sendo amiga dos noivos, estava ali ajudando a organizar a festa, estava ali servindo talvez os convidados, e ela nota, com aquela sensibilidade feminina, com aquela delicadeza e aquele cuidado de mãe, ela vê. Talvez os noivos nem tenham sabido, nem tenham percebido que o vinho tinha acabado, mas Maria percebe e faz o quê? Vai até Jesus. Maria, quando vê que há um problema, imediatamente recorre a Jesus. Os discípulos, depois que viram o sinal, creram em Jesus. Maria já cria. Maria já tinha fé. Maria já conhecia Jesus, sabia quem ele era. Confiava nele. Maria foi a primeira discípula. Isabel disse: bem-aventurada és tu que acreditaste, que tiveste fé
desde sempre. Maria concebeu porque acreditou. Então, ela vai até Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Como quem diz: faça alguma coisa, resolva o problema. Você pode, eu sei que você pode. Igual aquele leproso do Evangelho de São Marcos que diz: se queres, tens o poder. Como se Maria dissesse: eles não têm mais vinho, se queres, podes resolver esse problema, providenciar vinho. A resposta de Jesus é misteriosa. Várias interpretações foram dadas para essa resposta de Jesus. Mas não é assim muito difícil de entender, não. Jesus diz: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Primeiro, Jesus chama Maria de mulher no Evangelho de São João 2 vezes. Aqui e quando ele está crucificado, ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. No livro do Apocalipse, que foi escrito por São João, no capítulo 12, ele diz: eu vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Para São João, Maria é a mulher do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Maria é a nova Eva, é a mãe da nova humanidade, é o ícone da igreja. Por isso Jesus se dirige a ela dessa maneira. Não é de modo algum uma fala depreciativa, ao contrário. Maria é a mulher, o ícone da igreja, a nova Eva, a mãe de todos os viventes, a mãe da nova humanidade, a mãe dos crentes, dos que creem, dos discípulos. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Que hora é essa? No capítulo 13 do Evangelho de São João, ele diz assim: sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, de fazer a sua Páscoa, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Na oração sacerdotal de Jesus, no final da última ceia, no capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus ora ao Pai dizendo assim: Pai, é chegada a hora, glorifica agora o teu Filho. Então, a hora de Jesus, a hora da sua glorificação, a hora em que ele vai manifestar a sua glória, é a hora da paixão, é a hora da sua morte. Os discípulos creram em Jesus, mas nós sabemos que os discípulos só vão saber de fato quem é Jesus, só vão compreender em profundidade o mistério de Jesus depois da ressurreição de Jesus. Depois de Pentecostes, quando vier o Espírito Santo, aí vai ficar tudo esclarecido. Até então, eles acreditavam, eles entendiam mais ou menos, mas as coisas ainda eram meio obscuras. Só depois da ressurreição de Jesus é que tudo ficará claro. Então é como se Jesus dissesse assim para Maria: olha, eu vou realizar um sinal, o primeiro de muitos sinais, e eu vou manifestar a minha glória, e os meus discípulos vão acreditar em mim. Mas só quando chegar a minha hora, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quando chegar a minha hora, a hora da minha glorificação na cruz, é que eles vão compreender quem eu sou realmente. Qual é a minha identidade, qual é a minha missão. Até lá, essa será a grande epifania de Jesus, a cruz. E tanto Maria entende que Jesus não está se recusando a fazer um milagre, que a fala seguinte de Maria ela se vira para os serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E essa fala de Jesus tem ainda um outro significado. É como se ele se dissesse a Maria: agora você está intercedendo para que eu realize este sinal, o primeiro milagre,
Mas quando chegar a minha hora, quando eu estiver lá crucificado, eu vou te entregar a missão de interceder pela igreja até o fim do mundo. Ali, na cruz, começa para valer a missão de Maria de interceder por nós, de ser a nossa advogada, de ser a nossa intercessora. Quando Ele nos dá Maria como mãe, agora a Senhora intercede por este milagre, mas a partir da cruz, quando eu for crucificado, quando chegar a minha hora, começa a tua missão de ser mãe da igreja, de estar atenta às necessidades dos cristãos até o fim do mundo, intercedendo por eles. E a igreja sempre teve convicção desse papel de Maria, fundamental, de ser nossa advogada, nossa intercessora. Existe uma oração que a igreja reza desde o século II. Portanto, é uma oração muito antiga. Século II é aquele século que começou no ano 101 e foi até o ano 200. Aí, nesse século II, nós não sabemos exatamente a data, mas durante esse século, alguém escreveu uma oração, e existem registros até hoje, uma oração que é rezada por nós até os dias de hoje, que diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Os protestantes dizem que a Igreja Católica inventou a devoção a Maria na Idade Média, depois de Constantino, lá depois do século IV. Mas como é possível, se 2 séculos antes, no século II, os cristãos já rezavam, pedindo a intercessão de Maria e dizendo que ela está sempre atenta às nossas súplicas e às nossas necessidades. Então, Maria nos revela Jesus. Maria nos mostra Jesus. E Jesus transforma a água em vinho. Manda os serventes encherem as talhas com água. Jesus podia ter feito aparecer vinho dentro das talhas. As talhas podiam estar vazias e Jesus podia fazer aparecer o vinho. Mas Jesus pede a nossa colaboração, a nossa cooperação na obra da salvação. Para que aconteça o milagre, nós temos que fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele. Enchei as talhas de água, igual na multiplicação dos pães. Alguém trouxe 5 pães e 2 peixes, e Jesus fez o milagre. Jesus podia ter feito aparecer pão e peixe do nada. A água é transformada em vinho. O vinho nos lembra a Eucaristia. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, depois, na véspera de sua paixão, vai transformar o vinho no seu sangue. O meu sangue é verdadeira bebida, eu sou a videira verdadeira. Então, a Eucaristia que perpetua na história, que é memorial da paixão, da hora de Jesus, ela foi também prefigurada nas bodas de Caná. A Eucaristia é o banquete nupcial do Cordeiro. É uma festa de casamento entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. Cristo, o esposo, o noivo, se une a nós num matrimônio espiritual, na sagrada comunhão. Nós trazemos para o altar as nossas alegrias e tristezas, nossas labutas, nossos trabalhos, o nosso cansaço, os nossos esforços. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo, mas é também o sacrifício da igreja. Nós nos oferecemos, nós trazemos para o altar o pão e o vinho, fruto da terra e do trabalho humano. Cristo transforma o pão e o vinho que nós trazemos no seu corpo e no seu sangue e transforma a nossa vida que nós oferecemos ao Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Para acontecer aquele milagre, foi preciso que as talhas se enchessem de água, que os serventes enchessem as talhas de água. Para acontecer o milagre da Eucaristia, nós trazemos o pão e o vinho, e junto com o pão e o vinho nós trazemos a nossa vida, para que o sacrifício de Cristo seja também o nosso, para que a nossa vida se una à vida de Cristo, e a vida de Cristo se una à nossa vida, num matrimônio espiritual, as núpcias do Cordeiro. Então, tudo isso Jesus quis simbolizar ali nas bodas de Caná, a Eucaristia. Também na Eucaristia Jesus se revela, acontece uma epifania, uma manifestação da presença de Jesus entre nós. E Ele nos vem pelas mãos de Maria. Então, hoje peçamos a Nossa Senhora que nos mostre Jesus, que nos revele Jesus, que interceda por nós para que cresça no nosso coração a fé, nós tenhamos confiança em Jesus, ela peça por nós, ela que conhece melhor do que nós as nossas necessidades, quais são. E sobretudo, que faça crescer a nossa fé para sermos discípulos, ela que foi a primeira discípula, nos revele quem é Jesus, e nós nos unamos a Ele nestas núpcias, neste banquete nupcial que é a Eucaristia. Amém.